20 de janeiro. Essa semana nós estudamos sobre o pacto do dízimo. Nós já falamos sobre isso, estamos só recordando que Deus quer abençoar o ser humano. Então ele faz todo o possível para abençoar. O que ele mais gosta é abençoar as pessoas, dar boas coisas para os seus filhos. Assim como um pai, uma mãe quer dar boas coisas para os seus filhos. A troco de quê? Um sorriso, uma satisfação, um olhar de alegria. Os pais querem isso. Imagine Deus. Ele não poupou nem seu filho para nos salvar, para nos tirar daquela situação de morte eterna. Então ele fez 2 tipos de bênçãos. O pacto ou aliança unilateral, onde ele derrama suas bênçãos sobre todo o ser humano. É o ar que respiramos, é a água que tomamos, é o coração que bate, a mente que funciona, é a beleza que a gente vê dos astros, da natureza, enfim. É uma imensidão de bênçãos unilaterais. Não são condicionais, incondicionais. Você as tem sem mesmo aceitar. Mas não tem jeito de não aceitar. Não quero aceitar o oxigênio. Não tem jeito. Eu não quero aceitar que Deus me dá essa bênção do meu coração continuar batendo e que meus órgãos continuam funcionando e que eu estou vivendo já 65 anos e eu não quero que Deus cuide de mim. Então, não é possível isso. Bênçãos unilaterais, Deus vai te abençoar mesmo que você não querer. Só por um prazer que Deus tem de abençoar. E tem bênçãos adicionais que são as condicionais ou bilaterais. São bênçãos de relacionamento, bênçãos profundas, bênçãos como resultado de uma amizade, de um pacto, de um relacionamento familiar entre pai e filho. É isso que Deus quer com o pacto ou aliança do dízimo. São bênçãos adicionais que nem todos recebem. Tem pessoas que desejam trabalhar, mas não têm condição, são cegas, são surdas, têm problemas mentais. Até um cego, um surdo consegue trabalhar em alguma coisa, mas não em todas as coisas. São pessoas que moram em lugares que é impossível, não tem nem endereço, como favelas, lá, em lugares terríveis. Agora, eu e você, nós somos privilegiados. Por que não vamos aceitar essa bênção? Se Deus nos deu condições de viver, de trabalhar, de ajudar outras pessoas, tem uma família, você tem um CEP, um endereço, você é alguém. Então Deus faz essas bênçãos condicionais e diz: essas bênçãos eu vou dar, certo? Eu vou dar as bênçãos. Mas para mim prosseguir dando as bênçãos, eu quero que você devolva 10% dessas bênçãos que eu estou te dando.
e chamado dízimo. Vai ficar na sua mão. Você que vai escolher. O mesmo que aconteceu com Adão e Eva. Mesma coisa. Às vezes criticamos Eva porque foi lá e tal, Adão porque aceitou. Mas às vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós duvidamos que Deus pode nos manter, que Deus pode nos ajudar, que Deus pode nos abençoar. E ele diz que esse dízimo que você vai devolver é meu. Se você devolver, é meu. Se você não devolver, continua sendo meu, porque você vai estar me roubando. Vai estar anotado aqui na minha caderneta que você está roubando. Agora, se você devolver o que é meu, eu vou abençoar o resto que sobrou. Então a matemática vai ficando diferente. Numa progressão geométrica. E o que eu vou fazer com o dinheiro que é meu? Que você devolveu. Os 10% não é seu. Você nunca pode falar que é seu. É de Deus. E o que Deus vai fazer? Ele falou assim, então leva na igreja. Para que os administradores paguem os ministros. Para que haja mantimento na minha casa. Agora, você já imaginou se cada um pegasse o dízimo e fosse fazendo o que bem entender na sua cabeça? Um dá para um abrigo de velhos, outro dá para outro lá que está pregando o evangelho, outro dá para um quarteto, outro dá para um ministério independente, outro dá não sei o quê, outro... Enfim, cada um faz uma coisa. Você acha que existiria igreja organizada, como hoje nós temos? A cada 10 membros da igreja, apenas 30 a 40% devolvem o dízimo. Cerca de 5 pessoas, 50%, não devolve o dízimo corretamente. Dá como se fosse uma oferta, dá R$5, R$10, cada 3 meses dá R$50. Isso não é dizimar. Isso é roubar a Deus. Então já pensou se todos fizessem isso, não existiria igreja. Banco para sentar, não existiria nada. Uma organização, pregação do evangelho em todos os lugares. Não teria. Então, Ellen White diz assim, Testemunhos para a Igreja, página 409 e 410. Se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes. E assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. É um relacionamento. Se todos fossem fiéis, Deus nos abençoaria e nossas ofertas aumentariam 1000%. Muita gente dá uma oferta, aquela oferta ridicada, entendeu? Aquela oferta mesquinha, uma moeda que se dá nem para quem pede esmola. Leva na igreja para fazer isso. Todos têm o suficiente para dar um pouquinho mais. Todos têm. O problema é se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Se nós estamos acreditando que Deus vai nos abençoar. No 3º capítulo de Malaquias, encontra-se o pacto que Deus fez com o ser humano. Ali o Senhor especificou sua parte em dar grandiosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolveriam os dízimos e as ofertas.
Devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são importantes, são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem para abençoar é que a 10ª parte de todos os bens que ele deu seja-lhe restituída. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 305. A prática do dízimo não se originou em Israel, porque na cruz do Calvário, toda a lei cerimonial caiu, acabou, foi pregada na cruz. Lei cerimonial. Não são todas as leis, não são todos os pactos, não são todos os mandamentos, apenas as leis cerimoniais, principalmente aquela cerimônia de oferecer os animais de sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas não é por causa disso que você deve parar de devolver o dízimo. Porque Paulo fala do dízimo, Jesus fala do dízimo. Então, como esse fato nos ajuda a entender a perpetuidade desse dever diante de Deus? Não foi instituída com Israel, antes que Israel existisse. Antes, com Abraão. O que aconteceria com a igreja se todos decidissem enviar seu dízimo a outro lugar? Ainda teríamos uma igreja? O que há de errado com essa ideia? A pessoa fala, pensa, olha, meu dízimo é tão pequeno que não vai fazer diferença. E se todos pensassem assim, o que seria da igreja? Deus não está falando em volume, se é muito ou é pouco, se é o rico ou pobre, ou paupérrimo, todos precisam devolver, porque Ele quer abençoar todos. Ele não quer tomar o seu dinheirinho, já que é pouco. Ele quer fazer os 90% que sobrar, que é pouco, virar mais, muito. Poder render mais. Quando você vai no mercado, ele vai ter a capacidade de compra maior. Deus vai fazer isso. Compartilhe o que você tem aprendido e experimentado ao devolver o dízimo. Eu já devolvo o dízimo há mais de 40 anos. Nunca deixei de devolver o dízimo. E Deus nunca deixou faltar nada. Eu fiz uma faculdade que alguém me pagou. Não foi eu que paguei. Eu fiz vários cursos de especialização na área de economia, finanças, na USP, Fundação Getúlio Vargas, Management Center do Brasil, Grupo Cato. Eu não paguei nenhuma, tudo em dólar. Deus foi abençoando, foi colocando pessoas no meu caminho que foi pagando para mim. Isso é uma bênção. Quando eu casei, eu ganhava um salário mínimo, pagava aluguel. Deus falou, se você andar no meu caminho, guardar os meus mandamentos, eu vou te abençoar. Hoje, criamos nossa família, nossos filhos, já tem uma netinha, e todos estão encaminhados. São bênçãos de Deus.
Quantos perigos tem nesse mundo? Já passamos por diversas dificuldades. Deus nos livrou de todas. As dificuldades vêm, as lutas vêm, porque nós estamos ainda num mundo terrível, estamos atravessando o deserto ainda para chegar em Canaã, na Nova Jerusalém. Existem perigos, existem víboras no deserto, existem problemas, mas Deus vai dar o maná, Deus vai dar a sombra, Deus vai dar a água, Deus vai dar o pão. Nós temos que fazer a nossa parte. A condição que Ele dá, Ele faz a dele e nós fazemos a nossa. Tem que ter fé. Experimente. Você não vai se arrepender.